Olá a todos e todas, estamos hoje aqui para poder iniciar o nosso projeto, um dos nossos entregáveis do UK Pact, com um projeto junto com a BH2, e nós estamos no evento de lançamento junto com o Cônsul-Geral do Reino Unido no Brasil, Anju Nourani, e presidente da BH2, Paulo Emílio Valadão de Miranda. Sejam bem-vindos, eu agradeço a presença dos senhores hoje no nosso evento de lançamento, e eu gostaria de passar a palavra para o presidente da associação, Paulo Emílio, para poder dar continuidade. Professor Obrigado, Maria. Como vai, Anju? É uma satisfação tê-lo aqui. Tudo certo. Obrigado, presidente. É uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, não estamos num daqueles saraus espetaculares que você faz na sua casa. Mas eu acho que podemos nos divertir aqui um pouquinho também. Exatamente, e na verdade vai ter oportunidade no futuro, então com certeza a gente vai ter mais desse tipo de eventos, mas é bom estar aqui com vocês no lançamento do projeto. Muito bem, obrigado. Veja bem, para começar, eu acho que nós poderíamos matar um pouco a curiosidade de muitas pessoas com quem temos interagido e que nos perguntam assim, o que é esse negócio de UK Pact? Será que você poderia nos ajudar com isso, Anju? Perfeito. Na verdade, eu posso ajudar, inclusive com a experiência pessoal minha, porque eu estava lá no início, na criação de UK Pact, quando eu trabalhei no México, faz quase 10 anos, acho que faz 8 anos. Então, só para explicar, UK Pact significa, em inglês, Partnering for Accelerated Climate Transitions, ou seja, criando parcerias para impulsar as transições climáticas. O que significa? Isso foi uma ideia que a gente criou dentro do nosso papel de cooperação técnica do financiamento internacional climático. Então, a gente criou a ideia que, normalmente, quando o governo britânico financia projetos, são projetos enormes, de longo prazo, mas a gente precisa de uma ferramenta de financiar projetos bem menores, bem mais ágeis, para ajudar a criação das políticas públicas que impulsaria transições necessárias para salvar o mundo e lutar contra a mudança climática. E por isso, a gente decidiu criar esse financiamento, que é UK Pact, que financia projetos tipicamente menores e tipicamente de curto, médio prazo, que ajuda a entender, que ajuda a compartilhar experiência entre países como o Brasil, países como o México e o Reino Unido, para a gente poder fazer essa transição climática de forma melhor. Então, começamos faz 8 anos com esse projeto lá no México, aqui no Brasil, e desde então expandimos a ideia do UK Pact, porque vimos um sucesso. A gente teve vários exemplos de sucesso de políticas públicas que já são melhores por causa dessa transferência de experiência, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. A gente aprende muito quando a gente financia projetos através do UK Pact. Por isso, a gente chega a um momento agora em que o UK Pact está evoluindo, como qualquer iniciativa, e a gente está vendo possibilidade de criar mais parcerias entre países como o Brasil e o Reino Unido, utilizando essa ferramenta que já não é nova, mas é importante para nós. Nossa, que interessante, quer dizer, é uma ação que o Reino Unido faz em vários países, né? E com essa pauta importante da transição climática, que aqui no Brasil é algo que sempre teve, agora cada vez mais, uma força muito grande, né? Então, queria saber também de você, assim, uma vez que o governo britânico
age com esse tipo de projeto em vários países, como é a ação dele no Brasil? E o que significa essa ação no Brasil, não só para o governo britânico, mas também em relação aos outros locais onde o governo atua com o UK Pact? Perfeito. Não, é uma pergunta excelente. Então, vamos assim. O UK Pact vem de uma filosofia. A filosofia é assim: ninguém pode salvar o mundo, ninguém pode resolver mudança climática sozinho, né? Mas também ninguém tem monopólio de experiência e de conhecimento. A gente tem que aprender um de outro. E por isso, quando a gente começou da ideia de UK Pact, a gente quis ver quais são os países que têm um pensamento avançado nas transições climáticas. E claro que aqui entra o Brasil, né? Vamos pensar só na parte da energia. O Brasil tem uma matriz energética, todo mundo sabe disso, né? Bem limpo em comparação com outros países. O Brasil tem enorme potencial de manter essa matriz limpa e de ajudar a limpar as matrizes de outros países. E por isso, a gente decidiu começar com um país como o Brasil. Atualmente, a gente tem vários projetos em diferentes áreas, pode ser de agricultura ou de florestas, mas a parte que, para mim, é a parte mais interessante é energia limpa, porque vamos pensar em todas as fontes da energia limpa: solar, eólica, biocombustível, hidrogênio, que é o assunto de hoje. O Brasil tem um potencial enorme e a gente quer ver como é que o Brasil pode atuar no futuro para resolver o que a gente chama de trilema energética, né? Como faz a energia no mundo, não somente aqui, mais barato, mais limpo e mais seguro ao mesmo tempo. Veja, Anjum, eu tenho um colega da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, que lançou um livro chamado Powering Humanity. E ele diz que tem uma tríade interessante atualmente que associa a questão de energia. A nossa sociedade cada vez mais precisa de mais energia e, como você falou, o nosso objetivo é que essa energia seja descarbonizada, renovável, né? Ao mesmo tempo, é essencial para nós ter água, que você está bebendo agora. E para ter água, a gente precisa de energia. E aí vem um terceiro fator, é que para a nossa sobrevivência, nós precisamos de comida. E para produzir comida, a gente precisa de energia e de água. Então, isso fecha uma tríade importante para a transição energética, que é comum a todos os países, né? E, por isso, essa ação do UK Pact no Brasil sobre energias renováveis, ela é muito importante. No nosso caso, nós lidamos com o hidrogênio. O hidrogênio, ele é, ao mesmo tempo, um vetor energético, como a eletricidade, e um combustível, como os combustíveis convencionais que nós conhecemos. A ABH2 tem uma filosofia sobre essa questão do hidrogênio que envolve, no Brasil, dar ênfase a todas as opções de produção e uso de hidrogênio. Se houver oportunidade de exportar, exportá-lo, mas dar mais ênfase à descarbonização de produtos aqui no Brasil com hidrogênio, para exportar esses produtos
descarbonizados e de maior valor agregado. E o interessante é que nós temos observado que os direcionamentos dados no Brasil, eles têm uma coincidência muito grande com aqueles do Reino Unido. Então, nós temos uma convergência de ideias, e eu acho que, por isso, quando nós desenvolvemos essa área conjuntamente, nós temos uma possibilidade de uma convergência mais efetiva. E veja que a ABH2, através do seu projeto UK Pact, tem vários objetivos. Um deles envolve o que estamos fazendo aqui, a disseminação de conhecimento, não só através do H2Pod, mas também realização de eventos. A BH2 vai realizar o 4º Congresso Brasileiro do Hidrogênio, de 22 a 24 de outubro de 2025, em Brasília. E, para nós, essa convergência de ações, ela será coroada se, durante esse congresso, nós tivermos uma participação importante do Reino Unido, sob a forma de participação de cientistas, de empresários, de políticos. E então, queria saber de você se a diplomacia britânica tem interesse em apoiar ações como essas aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Então, tem vários pontos aqui. Sobre o Congresso, em outubro, a gente está super feliz que a ABH2 está organizando o Congresso. A gente quer apoiar, com certeza. A gente vai ver a possibilidade de ajudar o processo de criar uma presença importante. E eu vou explicar por quê. Na verdade, eu queria perguntar sobre o H2Pod. Mas antes disso, eu queria explicar por que é tão importante para nós. E tem 3 fatores aqui. E, presidente, você já mencionou um desses. Hidrogênio de baixo carbono, para nós, é sumamente importante para o futuro. Você já explicou que o mundo vai precisar mais energia, não somente para água e alimentos, mas também para as futuras necessidades de inteligência artificial, etc. O mundo vai precisar mais energia. Hidrogênio de baixo carbono, para mim, é um combustível perfeito. Eu pensei nisso desde o início, desde chegar aqui. Por quê? É um combustível que pode ser produzido em qualquer parte do mundo, que tenha energia renovável e água. E que pode ser ou exportado ou, como você falou, presidente, utilizado, que é ainda mais importante, né, no lugar para criar mais produtos de valor agregado. Então, e a poluição desse combustível é água, ou seja, utiliza eletricidade ou utiliza fontes de energia e água e cria energia e água. É totalmente circular. Então, para mim, para nós, hidrogênio é super importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você já mencionou, hidrogênio é um dos combustíveis em que o Reino Unido e o Brasil têm quase exatamente a mesma situação. A gente tem possibilidade enorme de produzir, já que a gente tem energia renovável, a gente tem água, igual o Brasil. A gente tem um monte de possibilidade de utilizar para descarbonizar não somente a eletricidade, mas outras indústrias, aço, fertilizante, várias outras indústrias, né? E a gente tem vontade de fazer isso de uma forma que ajude o desenvolvimento econômico dos nossos países, o crescimento, a renda, a emprego. São 2 países aqui, Brasil e Reino Unido, que tem a mesma coisa. Igual,
temos a possibilidade, por exemplo, de criar hubs, de criar clusters dentro dos países que são baseados nessa indústria da futura. Então, por isso, acho que esses paralelos entre o Reino Unido e o Brasil são marcantes. Mas aqui entra, esse é o terceiro ponto, aqui entra o problema. Por quê? Tem possibilidade de construir indústrias do hidrogênio diferentes em todos os países, né? Tem essa possibilidade, com certificações diferentes, com padrões diferentes, regulações diferentes, mas isso não é a forma mais eficiente de criar uma indústria de futuro. Queremos criar um mundo em que você possa utilizar hidrogênio de um país como o Brasil ou de um país como o Reino Unido igual, com padrões equivalentes, etc. E por isso necessitamos a cooperação agora para criar esses padrões, essas regulações semelhantes em países diferentes. E por isso a gente quer trabalhar bastante com a BH2, que tem um papel incrível dentro do Brasil e influir outros países para entender como construir melhor essa indústria da hidrogênio do futuro. Então, por isso eu acho que a gente tem bastante prazer de cooperar com a BH2, inclusive nesse novo projeto que eu queria perguntar para você, presidente, que é H2Pod. Tá bem. Olha, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da certificação. Existe uma publicação feita pela Agência Internacional de Energia, o ano passado, em que ela mostrou que existem mais de 20 sistemas de certificação desse setor do hidrogênio no mundo. Então, como você muito bem mencionou, uma harmonização desse setor é essencial para que o mundo consiga se desenvolver, uma vez se em cada lugar a certificação for feita de uma forma diferente, né? Isso trará dificuldade. Felizmente, houve um trabalho em que a BH2 participou muito ativamente, desenvolvido pela IPHE, International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, que criou as bases para uma norma ISO que foi lançada em novembro de 2023 e agora já começa a trabalhar outras sequências dessa norma. Então, nós vemos nisso um esforço internacional com essa normatização para facilitar o trabalho entre países diferentes. E veja que, através do projeto UK Pact da BH2, nós criamos o que nós chamamos de H2Pod, que é essa conversa que estamos tendo aqui agora, e que redundará em várias outras, inclusive incluindo temas como esse, da certificação. Então, o objetivo do H2Pod é promover conversas com profissionais relevantes da área, como é o seu caso, para que possamos disseminar uma informação de bom nível na sociedade brasileira sobre esse tema. Então, nós precisamos oferecer à sociedade brasileira informações que estejam bem conectadas com a indústria, com a academia, com os desenvolvimentos de políticas públicas. Então, é isso que abarca esse H2Pod, que é lançado agora com esse nosso trabalho e que redundará em 8 versões
ao longo do desenvolvimento do projeto, né? E só para dizer, por isso a gente tem tanto orgulho de apoiar, de cooperar com vocês no H2Pod, porque eu acho que para mim tem duas coisas aqui. Uma é conhecimento dos especialistas, mas especificamente do público, sobre as possibilidades de hidrogênio. A minha mãe, por exemplo, ela não entende tão bem quais são as possibilidades do futuro, qual é essa visão de uma indústria da futura, baseada não nos fósseis, mas baseado no hidrogênio produzido de várias fontes, mas de baixo carbono, que ajude a descarbonizar o mundo. Então, eu quero que ela ou outras pessoas tenham essa visão, né? Então, essa parte de conhecimento. Segunda parte, que é importante, você mencionou essa palavra conversas, e você também mencionou essa palavra harmonização, por exemplo, de padrões. Isso é super importante, porque vamos pensar nesse conceito de harmonia. Quando você pensa na harmonia na música, não é que todo mundo está tocando a mesma coisa, ou está cantando a mesma coisa, mas é tudo em harmonia. E isso é a visão que a gente tem. Os países vão ter padrões diferentes dependendo do local, mas a gente quer uma harmonia para criar um mercado fungível do futuro e eficiente, ou de hidrogênio, ou de produtos derivados da hidrogênio, de baixo carbono. Veja bem, o nosso objetivo é exatamente esse, como você mencionou. Pessoas esclarecidas e curiosas, mas que não são dessa área, como a senhora, sua mãe, que quer saber do que se trata isso. Nós podemos esclarecer para ela que o hidrogênio de baixo carbono produzido nos nossos países, ele tanto serve para ser utilizado como matéria-prima na indústria, ajudando a descarbonizar as ações da indústria, como também ele é uma fonte de energia elétrica, de calor, de energia cinética para movimentação de veículos. Ele pode ser produzido de diferentes maneiras e pode até mesmo ser encontrado no planeta Terra sob a forma de hidrogênio natural. Aqui no Brasil, nós estamos dando muita ênfase a todas as formas de produção de hidrogênio, desde aquelas conhecidas a partir de combustíveis fósseis, como a partir de biomassas. O Brasil é um país agroindustrial, tem muita biomassa de rejeito, mas tanto o Brasil quanto o Reino Unido têm biomassa como sólidos urbanos rejeitados, que também podem ser usados para isso. Então, essa característica da descarbonização, ela nos traz uma outra oportunidade, que é a COP30. Veja bem, sendo realizada no Brasil esse ano, né, e que nos permitirá levar esse tema do hidrogênio de baixo carbono como um elemento descarbonizante da nossa sociedade, e poderemos fazer isso num esforço conjunto. Então, queria saber também de você como você vê a COP30 como uma oportunidade para esse trabalho. Na verdade, eu acho, além de ser a oportunidade para esse trabalho, porque COP30, os COPs sempre são momentos em que o mundo pensa nessa tarefa, como é que a gente vai evitar o mundo com mudanças climáticas incontroláveis, né? Então, o COP sempre é um momento disso, e daí a gente tem que pensar em qualquer forma, qualquer ferramenta que ajude a evitar
mudanças climáticas. Hidrogênio e energia renováveis é um bom exemplo disso. Mas é ainda mais oportunidade neste ano, porque, como você bem mencionou, vai acontecer aqui no Brasil. Ou seja, os olhares do mundo vão estar aqui no Brasil. Claro que o governo brasileiro quer fazer várias coisas conectadas especificamente com o tema de florestas, já que vai acontecer em Belém, e tem esse papel importante das florestas. Mas eu acho que esse tema de energia e de novas fontes da energia é sumamente importante. A minha preocupação, pensando no tema da energia, por exemplo, neste ano, é que a gente conseguiu, ao longo dos últimos COPs, uma ambição mundial de fazer uma transição de combustíveis fósseis aos combustíveis renováveis, inclusive com ambições de triplicar o uso de combustíveis renováveis. Tudo bem. Só que a gente tem que manter ou aumentar essa ambição para prevenir um retrocesso e para prevenir essa mudança climática incontrolável. Então, eu acho que o Brasil, já que é um país com matriz energética bem limpa, e já que tem todos esses potenciais, especificamente com hidrogênio no futuro de baixo carbono, como você mencionou, de várias fontes, que é importante, né? O Brasil tem essa possibilidade de trazer e de manter essa ambição sumamente importante, não somente para nós como Reino Unido e o Brasil, mas para o planeta. Veja bem, para que a gente se estruture bem para a COP30, precisamos conhecer bem o nosso ambiente. E, por isso, o nosso projeto UK Pact da BH2, além desse trabalho de divulgação de conhecimento que nós já mencionamos, tem outros trabalhos que representam levantamentos e mapeamentos sendo feitos no Brasil para conhecer o que é exatamente que o Brasil produz e consome de hidrogênio de uma maneira geral, os potenciais para produção e uso do hidrogênio de baixo carbono no Brasil, como se posiciona a formação de recursos humanos para essa nova área. Veja, teremos novas atividades para as quais nós precisaremos uma formação de recursos humanos direcionada para isso. Então, isso também faz parte desse conjunto de atividades que, inclusive, inclui um item que você mencionou e que é um sucesso no Reino Unido, que é o estabelecimento de polos de hidrogênio. Esses polos de hidrogênio, eles são muito importantes porque eles congregam no mesmo local a produção e vários usos do hidrogênio, limitando a necessidade de armazenamento e transporte em larga escala. Então, eu acho que vai ser muito útil uma cooperação do Brasil com o Reino Unido para aproveitar essa atividade já desenvolvida no Reino Unido. Aliás, nós temos uma outra coisa em comum interessante. Eu, quando fui a Londres, eu andei num ônibus a hidrogênio. E queria te dizer que, no nosso laboratório de hidrogênio da COP, na UFRJ, nós também desenvolvemos um ônibus a hidrogênio. Então, veja que temos coincidências até em desenvolvimentos tecnológicos de ponta dessa maneira, o que traz mais fatores para uma colaboração de alto nível entre o Brasil e o Reino Unido nessa área, não é?
Exatamente. Sabe, eu adoro esses ônibus de hidrogênio, porque você vê isso em Londres e está escrito, né, ao lado, tipo, esse ônibus tem combustível de hidrogênio. E sempre me dá um pouco de orgulho ver isso. E, na verdade, eu sempre penso em ABH2, quando eu penso nisso, já que a gente tem tanta cooperação com vocês. E é um bom exemplo como trazer esse tema complexo, hidrogênio, a produção, a criação de mercados, etc., ao público. Porque quando a minha mãe ou meu pai tá indo para o trabalho nesse ônibus, já com combustível de hidrogênio, já aproxima um pouco, né, o tema. Então, eu concordo. Só deixa eu comentar só uma coisa sobre polos, porque eu concordo totalmente com você sobre isso. A gente tem esse orgulho de ter desenvolvido 2 polos principais, lá no Liverpool e no East Coast, e a gente está criando mais 2 polos de hidrogênio. E para mim, esse é o perfeito, exatamente como você mencionou, presidente, é o polo em que você tem toda produção, utilização, pesquisa, desenvolvimento, criação de treinamento para novos empregos e renda. Então, tudo isso existe em um só lugar, que ajuda bastante a criação de expertise. E outro país que tem esse potencial é o Brasil, né? Tem vários diferentes portos aqui, Pecém, Suape, Açu, etc., que tem essa ambição de criar polos de hidrogênio no futuro. Inclusive, a gente pode pensar em polos dentro, no interior do Brasil, utilizando biocombustíveis. Então, tem várias possibilidades de criar polos aqui no Brasil e de utilizar a existência de polos lá no Reino Unido para fazer parcerias entre polos. Excelente. E um diferencial importante que eu acho que tem no Brasil para contribuir com isso é que estão sendo incentivadas atividades, formas diferentes de produção de hidrogênio. Então, numa região do Brasil, se utilizam biomassas para a produção de hidrogênio, biogás, que é um método, inclusive, que permite emissões negativas de CO2. Em outros, eletrólise da água. Em outros, reforma a vapor do gás natural com sequestro de carbono. Então, eu acho que essa experiência britânica ela vai ajudar o Brasil a criar essa diversidade em polos. É uma interação que eu acho que terá uma efetividade muito grande. Foi uma grande satisfação conversar aqui com Anjum Noorani, nosso cônsul britânico no Rio de Janeiro, que é muito atuante e muito simpático na relação que temos tido. Essa conversa, na realidade, ela é o pré-lançamento do H2Pod. O H2Pod foi criado pela BH2 no âmbito do projeto UK Pact para disseminar informação de alto nível sobre o setor de hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil e que inaugurará em breve um primeiro episódio, contando no total com 8 episódios nessa série. Então, muito obrigado ao cônsul britânico Anjum Noorani por essa participação. Muito obrigado, presidente, e muito obrigado, Maria. A gente sabe que atrás desse podcast e atrás desse webinar sempre tem bastante trabalho, que você e o time estão fazendo excelente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço.